E aí a gente começa pensando, né, o que era esse planejamento na época da segregação, que é o planejamento que a gente fala centrado na instituição, né? Então, esse planejamento, a ideia é, né, em que eles tinham um objetivo, né, ele era uma visão muito mais médica sobre a necessidade do estudante, da saúde, na verdade, de uma forma geral, né? Então, o objetivo normalmente era amenizar ou alterar um déficit causado pela deficiência, né? E os programas, serviços, eles envolviam essa segregação e eles eram muito similares e padronizados de acordo com a mesma instituição, né? Então, a gente tem a lógica o seguinte, né? A gente tinha estudantes que estavam em ambiente regular de ensino, então ele estava tendo acesso do planejamento do professor regente ali, que era um planejamento padrão, de acordo com o currículo da escola, né? E tinha estudantes que estavam em instituições especializadas que tinham um planejamento focado naquela instituição, que poderia ou não ser voltado à educação. Normalmente eles eram muito mais de reabilitação visual, auditiva, física, enfim, fonoaudiológica e dentre outras, né? Então, esse planejamento, a ideia dele ele era feito por poucas pessoas, normalmente adultos e profissionais. Tinha uma orientação muito clara e designada a atender requisitos burocráticos, né? As informações, né, e os relatórios lidos, as avaliações, elas eram valorizadas, né? O interesse pessoal de um grupo específico de profissionais, ele era priorizado, ou seja, né, se eu fosse uma profissional que fazia tal coisa, o que era priorizado no planejamento era aquilo que eu tinha como proposta para esse estudante, não necessariamente a necessidade desse estudante, né? E a perspectiva era baseada mais nos limites, nas necessidades, mas via primeiramente a disponibilidade daquela instituição, né? E os profissionais eram pagos para reunir essas informações e desenvolver os seus planejamentos, né? O planejamento era tratado como um mal necessário e não tem um foco de autonomia e exercício dos direitos, tanto dos estudantes como seus familiares, né? E aí eu vou trazer um pouquinho de algumas legislações que falam exatamente sobre isso, né? Então, exemplo de legislações, né, que trazem especificamente um único serviço, né, por exemplo, a própria Resolução 4 de 2009, que a gente está dizendo o seguinte, né, que a elaboração do planejamento, que no caso é o plano do AE, que vem dentro dessa resolução, vai falar que quem faz ele é o professor que está na sala de recurso e no centro de AE, né, em articulação com os outros profissionais, ou até com a família, ou até com serviços sociais, né? Ou seja, ele era mais focado naquilo que o professor do AE tinha para oferecer, né, para esse estudante. Se o estudante, às vezes, não precisasse desses serviços, né, ou mesmo ele não, aquilo que ele precisaria na sala regular não tinha contemplado, né? E aí não é só essa resolução 4 que existe, né? A gente tem a resolução de 61 de 2014 do Estado de São Paulo, que também falava a mesma coisa. A primeira lei que eu mostrei para vocês, que é de 2003, né, que a resolução lá de Minas Gerais falava da mesma coisa, ó, a avaliação e o diagnóstico vão traçar um relatório circunstanciado, destacando, né, o que precisava destacar, as competências a substituído, né, ou formatado, e os resultados que se espera alcançar, né, para esse estudante, né. E aí, o que a gente tem hoje, que na época da minha tese eu vou trazer um pouquinho, e até hoje esse dado é o mesmo, né, que basicamente a gente não tem, quando a gente vai pegar a população de uma instituição, de um município, não são todos nem que têm esse planejamento do AE. E aí a gente pode ver esse dado não só em relação ao próprio acesso a esse planejamento, como acesso à própria sala de recurso. A gente tem dados ainda hoje que apenas 33% das escolas têm sala de recurso, ou seja, a gente tem um foco dentro da política de que o estudante precisa ter acesso ao AE, mas 33% desses estudantes, né, das escolas do Brasil tem sala de recurso. E aí, na minha tese, quando eu vou analisar um município que faz essa proposta, né, dos estudantes terem a sala de recurso e um planejamento do AE, eu fui analisar 2 anos desse município, e apenas 1/3 desses estudantes tinham esse planejamento. E quando eu vou analisar mais fundo o que tinha nesses planejamentos, a gente percebe que o que variava é quando mudava o professor, e não necessariamente a necessidade do estudante, né? Então tinha por volta de 15 a 20 professores, o que eu encontrei, né, que eu li mais de 200
PDIs, foram 15 a 20 PDIs diferentes, né? Mesmo o professor tendo acesso, né, a uma variedade muito grande de alunos, né? Alunos com necessidades bem distintas, né? Então a gente percebe que o preenchimento era uma mera formalidade, né? Tinham-se muitas repetições e incoerências, né? E sem contar que esse estudante em específico, ele ficava, e fica até hoje, né? Quando a gente fala da proposta do AE, de 50 a 100 minutos, né? No contraturno, né? Onde eu falo, a inclusão acontece aonde? É no AE, na sala de recurso, ou é na sala regular de ensino? Aonde que a gente tem os maiores desafios, né? Então, esse planejamento, ele não traz muito essa proposta, né, de fato, de promover essa inclusão, sendo que ele não traz essa articulação, né, os objetivos do professor regente para dentro dele, né. Então, a lógica, de forma resumida, né, quando o estudante, dentro da ideia do plano educacional individualizado, na época da segregação, se ele tinha acesso ao currículo, à escola regular, ele tinha acesso ao planejamento do professor, que era para uma sala de quarto ano, quinto ano, dependendo do ano sério que ele está, né? E se ele estava numa instituição ou num serviço, era focado naquela instituição, naquilo que era proposta para aquela instituição, né? E em muitas delas sequer tinham de fato, a intenção de dar acesso à educação, né? E aí a gente pensa, né, um pouco, né, se a gente está falando, né, que esse estudante pode ter a sala regular, UAE, fono, psicólogo, enfim, TO, cada um fazendo um plano educacional, um plano educacional individualizado, pensando nesse estudante como se ele fosse diferente em cada um desses lugares, né? E aí, a época, né, durante essa segregação, esse planejamento era centrado nessa instituição e o foco era corrigir esses déficits. Quando a gente olha para a legislação que a gente tem hoje, é exatamente essa ideia ainda hoje, né? E ele tinha uma influência da escola nova, embora tenha trazido ainda um contexto muito segregacionista, né? Tentando a reforçar as questões técnicas, focando em rendimento, infelizmente, resultando, né, numa falta de fato de garantia do direito do estudante ter acesso à educação, né? Eles eram muito padronizados, né, e muitas vezes agrupados pelo tipo da categoria médica, né, e não tipo da resposta educacional, né? E agora, né, a ideia do planejamento educacional individualizado, centrado no indivíduo e pensando na época da inclusão escolar, ele vai trazer algumas mudanças um pouco em relação a essa proposta, né?